No cenário político, o assunto mais comentado aqui no Rio Grande do Sul é a cassação do deputado Rui Irigaray. Esta votação que decidiu pela cassação aconteceu ontem na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. A nossa equipe de jornalismo esteve acompanhando todos os detalhes desta votação ontem lá na Assembleia Legislativa. Nosso colega Ayrton Lemos esteve trazendo entrevistas ao vivo ao longo da tarde de ontem. Mas hoje a gente vai conversar com o advogado do deputado Rui Irigaray, o Lúcio de Constantino, está conosco ao vivo para falar sobre esse assunto. Bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia ao programa. Estou à disposição aí para esclarecer no que for necessário. Bom, é impossível nós não perguntarmos como o senhor analisa toda esta questão, todo esse processo que envolveu as denúncias que foram apresentadas e ontem, por maioria, os deputados votaram sobre a cassação. Como é que o senhor analisa tudo isso desde o início, desde o momento em que foram apresentadas as denúncias contra o deputado Rui Irigaray? Muito inteligente a pergunta. Quando nós fazemos referência a processamentos, nós temos que estabelecer a natureza do processamento. Processamento no âmbito judicial, você tem uma série de garantias, uma série de competências, estruturas, e que levam, ao final, um decisório. Processamentos no nível político, a natureza é totalmente diferente e fica, muitas vezes, vinculadas a questões exteriores ao próprio processo. Então, nós estamos frente a um julgamento político. E, como julgamento político, nós não podemos descartar a lógica de que estamos em época de eleição. O Rui Irigaray recebeu uma expressiva quantidade de votos. Significa dizer que o afastamento do Rui, em época de eleição e junto à expressiva condição de votos, ela tem uma repercussão política. Se nós formos examinar as acusações entre si, é muito importante lembrar que todo o processamento administrativo político da Casa Legislativa iniciou com 3 pontos fulcrais, 3 acusações. A primeira se vinculava às rachadinhas, a segunda se vinculava a fake news e a terceira a utilização de servidores para uma obra na casa da sogra. É muito importante esse tema porque passou desapercebido o tema rachadinha. Passou desapercebido o tema fake news e ficou vinculado o tema relacionado à Casa da Sogra. Casa da Sogra é esta, que efetivamente ocorreram reparos, existem lá pagamentos feitos pelo deputado às empreiteiras, a compra de materiais, às pessoas que trabalharam, e havia também, no regimento interno da própria Casa Legislativa, uma permissibilidade de horário em razão do Covid. Por que eu digo este elemento? Porque, ao final, houve a absolvição clara da rachadinha, não houve rachadinha, da fake news, não se observou fake news, não resultou provado fake news, e, com relação à casa, houve uma interpretação vinculada a esta jornada. E isso levou, então, ao pedido de cassação, a própria Assembleia, ao final, determinando essa cassação. Por que eu digo, neste universo de informações, este ponto bem objetivo da cassação? Porque nós estamos frente a um elemento político. Com certeza, num ambiente processual judicial, onde você tem toda uma estrutura diferente, inclusive no contexto probatório, e mais a obrigatoriedade de fundamentar o decisório, nós vamos ter um entendimento totalmente diferente. Mas a Casa Legislativa assim interpretou pela cassação e deve ser respeitado esta decisão. Por quê? Porque a Casa Legislativa é um poder distinto, é um poder que é independente, é um poder do legiferante e não se relaciona com o poder judiciário. Bom, eu acompanhei um trecho da fala do deputado ontem na Assembleia Legislativa, onde ele fez duras críticas. Inclusive, ele concedeu uma entrevista ontem para o nosso colega Ayrton Lemos, onde ele fez críticas a denúncias que foram apresentadas, a forma com que se obteve algumas provas que foram apresentadas, inclusive em uma reportagem jornalística de um grupo aqui do Estado, e ele faz duras críticas sobre a forma com que se obteve, que segundo ele de forma não oficial, de maneira estranha, que se conseguiu aquelas informações. Ele fez duras críticas à imprensa. Como é que o senhor avalia isso ontem?
Bom, inicialmente nós temos que interpretar que a imprensa ela é fundamental. Se nós não temos uma imprensa livre, se nós não temos uma imprensa combativa, comunicativa, nós não temos um regime democrático de direito. E basta ver os exemplos que nós estamos tendo hoje, nas próprias informações internas na Rússia, pela imprensa, e que permite trazer uma informação diferenciada daquilo que efetivamente ocorre, o que é realidade. Então, é fundamental a imprensa livre. Segundo aspecto é de que, quando nós temos uma prova, a prova tem que ser avaliada num contexto lógico-processual. Tem que ser dado o contraditório, a prova tem que ser permitida o manuseio. E eu comento isso, Gil, por uma única questão. O teu programa, e é importante a gente ressaltar isso, é um programa de grande divulgação inteligente. É um programa que a tua pessoa traz informações importantes no âmbito da imparcialidade, permitindo que aquele que está escutando faça o seu juízo de opinião, sem ser conduzido. Esse dado é importante. No momento que o Gil faz uma programação, ele traz elementos de informação, a pessoa faz o seu juízo. Mas quando vem uma informação prejudicada, esta informação no processo tem que ser examinada. E eu vou explicar por que eu digo isso. Porque, por exemplo, nós reclamamos uma perícia, atenção, uma perícia em gravações que foram apresentadas, já que uma perícia particular feita na ocasião pelo deputado apontava situações que não estavam corretas, ou seja, que havia na gravação apresentada ao processo trechos desligados, trechos apagados propositalmente. E eu digo isto porque se nós vamos trazer uma informação e ela vai ter um contexto de prova, esta prova efetivamente tem que ser examinada à luz lógica da imparcialidade e não da parcialidade. E esse tema me chamou a atenção porque a própria Casa Legislativa determinou fazer uma perícia, reconheceu que a defesa tinha razão, porém provocou a perícia, mas não estabeleceu, não contratou, não chamou um perito para fazê-lo. Ao final, interpretou pela desnecessidade. Este tema é um tema muito interessante. Observa, reconhece a necessidade de uma perícia nas gravações e depois de um tempo entende que não é mais necessária esta perícia. Por que eu digo isso? Porque a gente pode sim observar que houve muitas irresignações por parte do deputado com relação à colheita de prova. Mas são elementos que ficam vinculados à Casa Legislativa. Mas retomo ao ponto inicial sobre este tema, de que é fundamental que as pessoas tenham conhecimento de tudo, e não um conhecimento parcial ou um conhecimento partidário interessado. Bom, aí uma interpretação minha da fala do deputado ontem, ele deu a entender que haveria um conluio político para prejudicá-lo dentro da Assembleia Legislativa. O senhor avalia desta forma também, de que houve algum tipo de formação, de alguma questão nesse sentido, para que houvesse essa cassação? Eu trabalho com a lógica daquele advogado que atua no processo e tem à sua frente um litígio e as necessidades probatórias. Eu não entro no critério subjetivo, no critério de cada uma pessoa, no sentimento que cada um tem. Porque se eu fizer isso, eu vou ter que largar a minha profissão de advogado e passar a ser terapeuta, psiquiatra. Muito embora a gente saiba que o próprio advogado tem essa necessidade de uma certa psiquiatria, psicologia para poder lidar com alguns pontos. Nessa tua pergunta eu te responderia assim. Me chamou muito a atenção que a Assembleia Legislativa teve a oportunidade de qualificar uma prova, de avaliar uma prova, de examinar uma prova pelo contraditório, através de uma perícia, para confirmar que a defesa dizia que aquela prova não estava correta, que aquela prova não estava dentro da licitude, e a Casa não fez. Os elementos que levaram a Casa a não fazer, jurídicos ou não jurídicos, subjetivos do ponto de interesse de cassação ou não, nesse aspecto eu não ingresso, eu não discuto. Por quê? Porque não é o meu elemento básico num processo penal. Mas sim, eu fico muito inconformado, porque deveria, ao meu ver, ter sido colhida uma prova muito mais robusta, e notadamente aquela reclamada pela defesa, o que não ocorreu. Bom, cabe algum tipo de recurso para esse tipo de ação, que você alega que essa prova ela não foi avaliada da maneira correta? Cabe algum tipo de recurso ainda nesse sentido?
No Brasil, cabe qualquer recurso. No Brasil, no atual sistema que nós temos hoje jurídico, cabe medidas judiciais, ações judiciais, cabe tudo. E te digo isso não com um certo otimismo, mas sim até com uma certa tristeza, porque nós temos hoje uma multiplicidade de interpretações. Nós temos um juiz que entende assim, um tribunal que entende de outra forma, um outro tribunal que entende de uma terceira maneira. Sim, cabe medidas, cabe recursos, mas isso deve ser avaliado paulatinamente, com um olhar muito lógico, jurídico, e não um olhar efervescente de inconformidade. Por isso que nós temos que ter o direito agora ao tempo de se imaginar se deve ou não deve promover uma medida. Bom, como é que fica a trajetória política agora do deputado Rui Irigaray? Quais são os planos, você que tem um contato direto com ele, a partir de agora? Bom, nós temos ontem uma decisão de cassação e é natural hoje que seja um momento de reflexão, de se pensar, de se interpretar situações novas, de se observar o que nós temos pela frente. Nós estamos justamente neste momento, que é aquele momento onde a pessoa para refletir, olha para o passado, examina medidas e perspectivas à frente. Então, nesse exato momento, é puramente uma lógica reflexiva e não há nada consolidado ainda. Mas, com certeza, teremos algumas novidades pela frente. Tá certo, obrigado aí pela entrevista, hoje conversando conosco a respeito deste tema, essa cassação do deputado ontem. Obrigado aí por essa disponibilidade de conversar aí com os ouvintes da Rádio Acústica FM. Gil, eu quero dar os parabéns para vocês pelo programa, eu quero chamar a atenção que este vídeo, a imagem, tem que ser passada à frente, porque a gente às vezes escuta o locutor, acha que o locutor é desta forma, é um velhinho, é uma pessoa assim, é só de repente ver um gurizão como tu fazendo assim uma bela explanação. Vocês estão de parabéns e continuem assim. Tá certo, muito obrigado pelas palavras também, nesta manhã aí conversando com os ouvintes da Rádio Acústica FM. É bom a gente ouvir os dois lados, né? Ontem a gente teve essas entrevistas que foram realizadas pelo colega Ayrton Lemos, da Rádio Acústica FM em Porto Alegre, onde nós temos o nosso estúdio, onde nós temos a nossa redação de jornalismo, e ele esteve na Assembleia Legislativa. Aliás, a Rádio Acústica FM é uma emissora que tem se fazido presente dentro da Assembleia Legislativa, principalmente em assuntos polêmicos, em assuntos importantes para o nosso Estado. E não foi diferente no dia de ontem, quando o Ayrton esteve conversando com o próprio deputado Rui Irigaray, na chegada dele, ouvindo o que ele tinha para dizer naquele momento, e também com outros deputados após a votação. E hoje foi o momento de conversarmos com o advogado, o deputado Rui Irigaray, Lúcio de Constantino, que concedeu essa entrevista para os nossos ouvintes.